Olá, eu sou Graça Lopes. Eu vim aqui deixar uma palavra para você. Eu não quero falar de política, eu quero falar sobre batalha espiritual, amém? Eu sou missionária de criança, já há mais de 10 anos também. E por estar no campo eu vejo muitas coisas e tenho visto, o que tem acontecido nesse tempo, como o inimigo está agindo para poder destruir as crianças. E eu não posso me calar. Eu sei que talvez você não queira ouvir falar de política. Eu não vou falar de política, eu vou falar de Bíblia, amém? Toda vez na história que Deus, se você vê em Êxodo, Faraó se levantando para matar ali as crianças dos hebreus, você vai ver porque sabia o diabo, o diabo usava aquele rei para destruir as crianças, porque havia uma promessa de que Deus ia enviar um libertador. E aí você já sabe a história de Moisés, mas eu quero dizer para você que não tinha só Moisés não, tá? Tinha Caleb, tinha Josué. Então, entre as crianças, toda vez que você vê um governo, um rei, se levantando, nos dias de hoje é a mesma coisa, para matar as crianças, para destruir as crianças, Isso é porque no meio dessa geração de crianças, existem as crianças que Deus está levantando para ser profeta, para ser resposta de Deus na terra. Amém? Você vai ver ali depois a Thalia mandando matar no reino de Judá, os seus próprios netos, para que eles não reinassem. Ela queria reinar no lugar daquelas crianças. Você pode conferir essa mensagem, segundo Crônicas, no capítulo 22 e 23. E aí se levanta uma mulher visionária, chamada Joseba, com a sua ama e o pastor daquela época ajoelhada, e guarda aquele menino chamado Joás, porque Deus havia prometido que da casa de Davi sempre haveria uma lâmpada. Criança, você tá entendendo? E aí depois você vai ver Herodes, procurando Jesus, querendo matar Jesus. Interessante que Jesus, o filho de Deus, tinha o seu pai da terra, que era o padrasto, que Deus confiou Jesus a José e a Maria. E Deus podia ter escondido Jesus, mas sabe o que Deus falou? José, leva o menino lá pro Egito. Sabe por quê? Havia uma profecia, a gente sabe, mas Deus não passa pelos princípios que ele estabeleceu, porque são os pais que devem lutar pelos seus filhos, são os pais que devem guardar seus filhos. E aí você vai ver toda vez na história da Bíblia que se levantavam reis para matar crianças, é porque quem é que sabia? A Ben-Hadad não sabia nada, mas o diabo sabe, que as crianças são armas poderosas de guerra. Se você ler o Salmo 8, versículo 2, você vai ver o Senhor falando que da boca dos pequenos, dois tipos de criança, uma criança que mama e uma criança pequena, criança pequena. Essas crianças, elas fazem calar a boca do adversário. Jesus citou isso em Mateus 21, quando elas estavam louvando no templo. Jesus falou, vocês não leram que está escrito, crente? Eu não estou falando para você levar você para partido, eu não estou falando de política, eu estou falando de batalha espiritual. Já que você não quer se envolver na política, então na batalha espiritual, mesmo se você não queira, você já está envolvido, porque o que está por trás disso tudo é o diabo que está usando esses homens, porque ele sabe que esse tempo, essa geração de crianças, elas serão poderosas, porque há uma promessa para o seu filho, para os jovens da nossa geração. O que é que Deus falou? Atos capítulo 2, versículo 17, que o Espírito seria derramado, que a promessa seria para nós e nossos filhos. Eles seriam profetas, eles teriam visões, eles profetizariam. E é isso que está em jogo. O diabo sabe, que nessa geração, há crianças que Deus está levantando. Então ele está aí, atirando para tudo quanto é lado. E ele vai usar quem? Quem é que ele usou aqui? Ben-Hadad. O que é que está escrito aqui? Está escrito no livro de primeiro Reis, no capítulo 20, você vai ver um rei chamado Ben-Hadad. Esse rei Ben-Hadad era um título. Ben significa filho, Hadad significa tempestade ou inclemência. Então é filhos da tempestade. Esse filho da tempestade aqui, ele queria entrar em Samaria e pegar. Olha o que ele vai pedir. Olha, eu estou falando pro crente, amém? Eu estou falando para a igreja. Eu estou falando para você que deveria conhecer a palavra e deveria conhecer a guerra espiritual. Nós não lutamos contra homens, nós lutamos contra principados, potestades e governadores, homens, amém? Demônios que agem politicamente nas regiões celestiais. Olha o que diz aqui, versículo 3 do livro de 1 Crônica, no capítulo 20, e diz, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os teus melhores filhos são meus. Olha o que Ben-Hadad queria. Ben-Hadad queria o ouro, a prata, a vida financeira do povo, o dinheiro do povo. Queria as melhores mulheres. Você acha que esse feminismo é o quê? As melhores mulheres, porque mulheres são geradoras. Mulheres são armas poderosas de guerras na mão do Senhor. São elas que geram os filhos para esse tempo. Então essa gama de feminismo, isso é para destruir as melhores mulheres. Essas mulheres, nós mulheres, somos aquela que Deus vai usar. Se você vê na história do povo de Deus, toda vez que o homem falhava, Deus contava com as mulheres. Se você ler Isaías, se eu não me engano, no capítulo 32, ele diz assim, levantai vós mulheres que está em repouso. Jeremias, no capítulo 9, lá no versículo 20, ele diz, mulheres, se levantem, chama as suas mulheres, as suas companheiras, chorem. E chorar por quê? Chora pelos seus filhos, está lá escrito, porque o destruidor subiu pelas janelas do palácio para destruir as crianças e os jovens. Se você ler Juízes, no capítulo 4, você vai ver aquele dia do congresso das mulheres. Débora se levantou como mãe de Israel dentro da sua casa. Então Deus conta com as mulheres, o diabo que é você, mulher, mas eu profetizo que você é mulher de Deus, você, mulher que vai ouvir esse vídeo, você é importante para esse tempo, na história do Senhor. Olha o que ele diz, os seus melhores filhos. Porque ele queria os melhores filhos, porque o diabo sabe da promessa. Crente, talvez você não saiba, mas há uma promessa de Deus para os nossos filhos. Deus não nos deu filho para a tempestade, Deus não nos deu filho para a calamidade. Está escrito em Isaías, no capítulo 65, você vai ver o Senhor falando, eu não te dei filho para a tempestade, para a calamidade, para a mortandade. Os nossos filhos são os benditos dos benditos do Senhor. O que é que ele queria? Ele queria destruir, as crianças, os
jovens de Israel. E aí, sabe o que é pior? É que Acabe, que era um homem que deveria amar a Deus, conhecer a lei de Deus, o cara estava desviado. O rei Acabe estava desviado. Ele vai aceitar, ele vai dizer assim, ah, meu senhor, eu sou teu, pode levar meu ouro, minha prata, pode levar as mulheres e pode levar os meus melhores filhos. Aí sabe o que Ben-Hadad queria? Ah, não queria mais só isso não, já que o rei cedeu, ele falou, eu quero dominar sobre tudo que você tem, mas eu louvo a Deus que tinha um povo ali. Sabe que era o povo? Aquele povo estava desviado não, eu não estou desviado não, espero que você também esteja entendendo que Deus está falando com você. Tudo que se levanta contra a palavra de Deus, você tem que se levantar. Você não tem que ser de partido A, partido B, você tem que ser do lado de Jesus. Se um homem se levanta para estar do lado da lei de Deus, você tem que se levantar a favor desse homem, porque está a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Espero que você não esteja espalhado, porque aqui nesse texto vai se levantar os mais velhos e vai falar, não, Acabe, você não pode aceitar, não, Deus vai nos dar vitória. E Deus levanta o profeta e fala para Acabe, ah, Acabe, pode ficar tranquilo, eu vou dar vitória. Sabe quem Deus usou? Deus usou os jovens, e a batalha era política? Não, ela era espiritual. Porque quando Acabe disse para Ben-Hadad que não ia ceder, sabe o que ele disse? No versículo 10, Ben-Hadad disse assim, e ele disse, assim me faça os deuses, e outro tanto, olha isso, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Então quando ele fala deuses, ele está falando de guerra espiritual. Batalha espiritual. É o que está acontecendo hoje, igreja. Você precisa se levantar, você precisa entender que nós estamos a favor de partido, nós estamos a favor da palavra, do reino de Deus. A guerra é a mesma coisa. Os demônios que estavam agindo usando aquele homem, está agindo hoje nas ideologias de gênero, nas escolas. Eu sou missionário, eu conheço criança de 4 anos de idade que falou pra mãe, eu sou menino, eu sou menina, menino querendo ser menina, e a gente tem que orar e Jesus libertar através da palavra. Minha querida, não, sabe que o diabo tá de olho? É na tua geração. Olha, se você ler um texto de Isaías no capítulo 39, você vai ver de um outro rei que foi curado, ele chorou porque ele ia morrer, Deus mandou o profeta pra dizer, pra ele arrumar a casa dele que ele ia morrer, ele botou a cara na parede, ele chorou pra Deus curar, o profeta deu meia volta e disse pra ele, Deus te acrescentou mais 15 anos de vida. Mas aí, presta atenção aqui, os embaixadores da Babilônia foram visitar esse rei, levaram presente para ele. Olha o nome do camarada no capítulo 39 de Isaías. Diz assim, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e presentes para o rei de Israel, de Judá, que era o rei Ezequias. Sabe o que significa esse nome difícil que eu não sei falar? Merodach Baladã? Ele tinha um deus. O nome desse deus era Marduk, que significa Deus que concede um herdeiro. Quando ele abriu a porta do seu palácio, mostrou toda a sua herança, todo o seu tesouro, Deus enviou o profeta e falou, Ezequias, o que é que tu fez, Ezequias? Aí Ezequias falou que mostrou, pra gente continuar, depois você vai ler, no capítulo 39 de Isaías, aí o Ezequias, o profeta Isaías, falou pra ele assim, já que você mostrou todo o teu tesouro, sabe qual é o maior tesouro que a gente tem? É a nossa família, são os nossos filhos, são a nossa geração. Ei, essa guerra toda é pela tua geração. E sabe o que esse homem fez? Nada. O profeta veio e disse assim, já que você abriu seus tesouros, toda a sua geração, os seus descendentes, serão levados cativos para a Babilônia. Sabe o que o rei fez? Sabe o que disse? Olha o que ele disse aqui. Versículo 8. Boa é essa palavra do Senhor que disse mais, haverá paz nos meus dias. Sabe o que está falando? Vou dizer para você. O nome do Deus, do falso Deus da Babilônia era Marduk, que significa o Deus concede um herdeiro. Aí Isaías falou assim, a sua herança, os seus herdeiros, serão levados cativos para esse Deus. Sua herança. Olha isso. Sabe o que esse camarada tinha que fazer quando vê essa palavra dura? Ele não chorou, não botou a cara no pó, na parede, para Deus livrar ele da morte? Por que ele não chorou pela sua geração? Deus ia mudar, Deus ia fazer de novo o profeta voltar e ia mudar ali aquela sentença. Mas ele disse assim, boa essa palavra, sabe o que é isso? Isso é muito crente que tá entendendo que o diabo tá se levantando, botando essas leis doidas para destruir as crianças. É a tua geração e você tá assim igual o rei Ezequias. Nos meus dias, quem vir depois, que se lasque. É isso que esse rei fez. Querida, é a tua geração. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos. Sabe o que Jesus falou quando ele estava indo ser sepultado, crucificado, lá no livro de Lucas? Se você ler no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 28, Jesus, no 27 e 28, as mulheres estão chorando porque Jesus está indo ser crucificado. Sabe o que Jesus fez? Não chore por mim, não. Chora por vocês e chore pelos seus filhos. Jesus falou. Por quê? Porque está escrito que no fim do tempo, o amor dos pais, eles teriam, o amor esfriaria, eles seriam, o amor deles. Eu vou ler isso aqui porque eu tenho pregado muito isso aqui. É Romanos, no capítulo 1, ele diz assim, que no capítulo 1, no versículo 31, que as pessoas estariam sem afeição natural. Essa palavra aqui também está em 2 Timóteo capítulo 3:1. Você sabe o que é sem afeição natural? É sem amor pelos seus filhos, pela sua família, pela sua geração. Sabe por que Jesus mandou as mulheres chorar? Porque quando uma mãe chora pelo filho, Deus muda a sentença. Ele encontrou uma viúva, a viúva de Naim, seu filho estava morto. A mulher não estava pedindo para fazer milagre, ela só estava chorando. A dor dela era tão grande de perder aquele filho jovem, que Jesus toca naquele esquife. Sabe o que Jesus faz? Levanta o jovem. E sabe o que Jesus faz? Entrega o menino na mão da mãe. Sabe o que é aquilo? Restaura a comunhão, porque ele diz que o Espírito Santo viria à terra para converter primeiro
converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Sabe o que Deus fez? Antes de levantar um menino, ele mandou a mãe parar de chorar, porque quando ele vê uma mãe chorando pelo seu filho, ele entra com providência, ele muda a sentença de morte e traz a vida e restaura aquela comunhão. Aquele jovem começou a falar com quem? Começou a falar com a mãe. Houve restauração. Antes de Deus levantar seu filho, Deus quer levantar você, mãe. Deus quer levantar você, pai. Quantos pais foram a Jesus por causa dos seus filhos? Jairo, o oficial do rei, o outro homem lá que o filho estava endemoniado, os discípulos não puderam ajudar. Como Jesus ama, quando os pais se levantam pela vida dos filhos, e você acha que tudo isso que está acontecendo é política? Não é política, não. É guerra espiritual. É hora de você se levantar, é hora de você chorar. Não chora só pelos seus filhos, não. Chora por outras crianças. Talvez você crente fala assim, eu ensino meu filho, ele já sabe a palavra, mas milhões de crianças não têm pais que não conhecem o Senhor. Milhões de jovens, olha o que o diabo está fazendo com esses jovens na faculdade. Era para estar aprendendo medicina para ser bom médico, era para estar aprendendo ser professor, era para estar aprendendo ser bom profissional, ser advogado. Estão virando político, estão virando gente de que se envolvido com partido. Para quê? Um monte de cambada que não tem filho, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a sua palavra. E você, crente, que conhece a palavra, é tempo de se levantar. Jesus está querendo, antes de levantar o filho de Agar, Deus levantou Agar. Deus, antes de levantar os filhos, Deus vai levantar os pais. Você tem que acordar, é a tua geração. Não brinca não, são seus netos, são seus bisnetos. O diabo conhece a promessa é para você e para os seus filhos. Eles serão profetas. Nesse tempo, há crianças profetas. Oh, meu Deus, elas não vão só reinar na igreja, não. Elas vão reinar na sociedade, na política. Elas serão prefeitos, governadores, presidentes, médicos, advogados. Mas para isso, você tem que entender que a guerra, ela é espiritual. O diabo está usando a política para distrair você, crente. Eu estou falando com a igreja. Para você pensar que nós estamos de um partido ou de outro partido. Homem nenhum vai dar jeito no Brasil. Sabe quem vai dar jeito no Brasil? Está escrito. Se o pai converte o coração, filho ao pai. Deus vem na nação e cura essa nação. Ele não fere a nação com maldição. É tempo da igreja. Se Deus está levantando um homem para ficar a favor dele, como levantou aquele homem, Ciro, você não é nome. Amém? Não é nome. É quem está com Jesus, quem está junto de Jesus, com os princípios de Jesus. Aí você cola com ele. É isso, é simples. Por quê? Porque não é homem que vai dar jeito na nação. É os princípios de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus falou. E é isso que é. Que Deus abençoe você, que você possa ouvir esse vídeo, e que você possa pensar, analisar. Será que eu estou sendo contra os princípios de Deus? Se levante contra tudo que se levanta contra Deus. Se posicione pela sua geração. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe a sua geração. Porque Deus não nos deu filho para a morte. Deus nos deu filho para gerar filhos, para que haja uma descendência de justos na terra. Deus abençoe.